Olá, amigos. Vamos aqui à nossa análise de fechamento do pregão desta terça-feira, dia 3 de janeiro, segundo pregão do ano. Os compradores resolveram ficar ainda na virada do ano, curtindo aí esse momento da virada do ano. Não voltaram para a bolsa, porque realmente Ibovespa caindo aí 5% em dois pregões, voltou de maneira muito forte para baixo o índice Bovespa. Vou falar um pouco mais a respeito disso aqui. E também você vai acompanhar aqui no meu perfil no Instagram, ou Dalton Vieira, vai ter um post hoje lá falando sobre o sinal de baixa de ontem do Ibovespa. Quais são as variáveis que reforçavam o movimento mais para baixo no nosso índice. Vamos então aqui falar não só do Ibovespa, mas aqui vamos comentar aqui nessa análise de fechamento os futuros mini índice, mini dólar, na sequência todas essas ações aqui, total aí de 15 ações mais um BDR. Se o ativo que você gostaria que fosse comentado não está aqui nessa lista, comenta aqui embaixo, deixa aí o comentário do ativo que você quer uma análise. E se você quiser essa análise ainda ao vivo, você participa amanhã, nesta quarta-feira, a partir de 8h45, do nosso Radar do Mercado, que vai aí pelo menos nessa semana até às 13 horas, comigo e com o Kaique Stein. Você pode ir lá pedir o ativo que você quer que seja analisado, a gente atende ali ao vivo para você. Vou rodar aqui a vinheta, você já aproveita esse momento oportuno para deixar aqui seu joinha, seu like nessa análise de fechamento do pregão, nos conteúdos que a gente coloca aqui, explore ao máximo o conteúdo de aprendizado e para isso se inscreve aqui, deixe o sino das notificações devidamente ativado para não perder nada do que temos aqui no canal. Então vamos lá, vamos falar aqui do Ibovespa, queda hoje de 2,14%. Lembrando, essa variação pode sofrer alguma alteração até o fechamento dessa análise, porque eu estou aqui fazendo a análise durante o leilão de fechamento. Então pode ter uma alteração aqui nesse fechamento de 2,14% de queda. Semana, que são os dois pregões, queda já de 5,13% para o índice Bovespa. Sinal muito forte no pregão de ontem, já comentado aqui na análise de fechamento do pregão pelo Kaique, que aumentou muito a probabilidade de ter algo para baixo. Suporte mais relevante para o Bovespa, 102.855 até 101.631, essa zona aqui de suporte que é o mais relevante nesse momento para o Bovespa. Lugar onde pode bater aqui, gerar algum repique de alta, mas lembrando, nós estamos dentro de uma tendência de baixa do índice Bovespa, o último topo descendente aqui, esse aqui é o topo mais alto, mais relevante, que dá para perceber isso melhor ainda pelo gráfico semanal, topos e fundos descendentes, um pouquinho mais limpo o movimento. Então, por enquanto, caminho mais provável para baixo. Depois desse suporte que eu acabei de citar do gráfico diário, o próximo nível mais relevante vai ser esse fundo aqui do semanal, lá nos 96.551 até 95.266. Então, cenário negativo para a nossa bolsa nesse momento. Gráfico dificultando as operações aí na ponta compradora. Gráfico do mini índice. Nós temos aí um pregão que foi bem aí ajustado para baixo, ou seja, dificuldade para subir, tentou subir em alguns momentos, algumas horas de pregão, mas o mercado afundando aqui. Abriu o próximo pregão subindo, gerando sinal de alta, um fundo ascendente no gráfico 60 ou de 30 minutos, fica mais favorável para a gente tentar pegar algo em termos de compra, até se aproximar ali da média móvel 13 períodos, seja do gráfico 60 ou do gráfico de 30 minutos, tentando pegar algo no gráfico através de uma compra do gráfico de 10 ou de 5 minutos, fundo ascendente, pivô de alta, e a gente vai olhar isso de perto a partir do próximo pregão. Abriu caindo, dá para ainda buscar venda? Dá, desde que seja mais topo descendente e mais próximo possível da média móvel de 13 períodos ali no gráfico de 10 ou de 5 minutos. No dólar, nós temos o dólar retomando sua tendência de alta. Deixa eu só ver aqui minha questão do ajuste, tirar aqui o ajuste do dólar, retomando aí sua tendência de alta, porque quando ele vem aqui, ó, perde tudo esses topos anteriores e rompe tudo para cima, a tendência já basicamente é de alta. Só que vai entrando num nível importante aqui de resistência, dando um zoom menos aqui, ó. Nível importante de resistência, que é esse patamar aqui, ó, na faixa
dos 5.510. Tá? Então, em torno dos 5.510, zona de resistência para o dólar. Acima dessa região tem outro nível, 5.527, e mais acima na casa dos 5.548. Então, é também natural que aqui a gente, mesmo que tenha algo para cima, que aconteça algum tipo de correção nos próximos pregões, não necessariamente já nessa quarta-feira, mas nos próximos pregões. E dá para ver pelo gráfico de 60 minutos que veio aqui, bateu lá na média e gerou um grande movimento para cima, o pregão de hoje, alinhado para cima, não perdeu nenhum momento as mínimas ascendentes. Logo, se acontecer isso no decorrer do próximo pregão, perdendo aí a última mínima ascendente do gráfico de 60 minutos, abrindo, por exemplo, em queda, vai trazer uma alternativa de buscarmos aí operações na ponta vendedora em busca, por exemplo, de testar um movimento de baixo que venha testar a média móvel exponencial de 3 períodos do gráfico de 30 ou de 60 minutos. E, logicamente, que abriu subindo, foco, ou ficou trabalhando acima do fechamento do pregão de hoje, foco maior em buscar operações na ponta compradora, preferencialmente de fundo ascendente no gráfico de 10 ou de 5 minutos. Estaremos lembrando ao vivo a partir das 8h45, eu aqui a partir das 8h45 e o Kaique Stein a partir ali próximo das 11 horas da manhã. Ações. PETR4 no pregão de hoje, depois de uma queda acentuada do pregão de ontem de mais de 6%, tivemos aqui a Petro caindo hoje 2,36%. Poxa, caiu pouco, né? Não, mas enfim. A Petro, minha expectativa que eu já comentei é que ela fique aqui travada. Ela pode ficar aqui travada nesse patamar. Travada assim, a expectativa, mas enfim, pode passar direto? Pode. Tem suporte imediato na faixa dos 22,05. O que vai aumentar a chance dela ter algum processo de correção nessa região dos 22,05, R$22 número redondo, até a região do gap lá na faixa dos 21,12. Né, que é essa região aqui assim, ó, do gap que foi testada e funcionou como suporte. O que vai aumentar a chance de ter algo para cima? É se ela chegar aqui um pouquinho, começa a enfraquecer a queda, que por enquanto não tem sinal de fraqueza, e gera ali um sinalzinho de alta no gráfico diário, que seria assim, vou tentar arriscar uma compra de fundo ascendente. O topo é descendente, mas ela tem uma chance de ficar indefinida, mais travada ali pelo gráfico semanal entre as duas médias, média de 13 e de 62 períodos, que nada mais, essa média de prazo maior está representando a média móvel de 13 períodos lá no gráfico mensal. Então, botando um gráfico mensal aqui, ó, dá para perceber que ela está justamente testando agora essa região da média móvel de 13 períodos. Mas segue dentro do movimento de baixa no gráfico mensal, segue dentro de uma tendência de baixa do gráfico semanal, que enfraqueceu um pouquinho, mas segue aí alinhado um pouquinho mais para baixo, um viés mais de baixa, a PETR4. Não vejo muita alternativa de compra, a não ser que seja da forma que eu mencionei aqui, arriscando um pouquinho mais, mesmo que não tenha uma tendência aí apoiando. Vale 3, pregão de hoje, 0,18% de queda. Ainda bem que a Vale não está caindo muito, porque senão a gente teria um cenário pior para o Bovespa, visto que a Vale tem um peso aí relevante no índice Bovespa e, consequentemente, traria um pregão ainda mais para baixo. Mas, por enquanto, Vale fazendo um movimento mais lateral, ainda dentro de um viés de alta, não conseguiu romper os R$ 90,21, seria um pivôzinho de alta. Se ela ficar aqui ainda mais congestionada e depois gerar sinal de alta mais próximo da média, mais interessante ainda para a compra do swing trade, sendo um pouquinho mais agressivo, superação dessa máxima aqui para tentar pegar algo para cima na Vale 3. Essa seria a alternativa aí de entrada de swing trade nesse papel. Quem está comprado no swing trade tem a opção, se quiser trabalhar com stop mais curto, abaixo da mínima desse candle aqui, 88,52. Se quiser um stop mais bem protegido, seria abaixo da mínima do candle que rompeu os últimos topos aqui para trás. Então o stop ficaria ali na faixa de R$ 87,46. Falando aqui das operações que, primeiramente, nós encerramos, a operação que na verdade foi encerrada, e as posições que nós temos em aberto e as recomendações que nós fizemos no pregão de hoje. Eu até coloquei uma ordem aqui errada, né? Esse JBSS3 é de uma posição que a gente já tem em aberto. Eu vou colocar aqui, vou só ajustar aqui minha lista. Eu vou falar de GGBR4. Não, eu vou falar de JBSS3, é mais fácil fazer dessa forma que eu já tinha colocado aqui a ordem. Então vamos lá, VEG3 acionou nossa saída, né? Candle forte para baixo, pivô de baixo no pregão de hoje, acionou nossa saída, que era a compra aqui de um fundo ascendente. A gente até entrou mais curtinho aqui a entrada, já no fechamento, não esperamos o sinal de alta, para tentar pegar algo para cima. Terminou que acionou nossa saída aqui da posição
posição comprada que a gente tinha, e proporcionou aqui uma perda. Deixa eu colocar aqui na tela para vocês. Terminou que acho que eu não preparei tanto aqui. Deixa eu colocar aqui na tela para vocês. Aqui está, ó. A perda na VEG3 foi, tá aqui nessa linha aqui, ó. Na VEG3 foi de 0,87%. Isso representou uma redução de 0,16% do capital total, a perda desta operação da VEG3, que foi encerrada no pregão de hoje. Nós temos ainda uma compra em aberto, que eu vou deixar. Nós temos mais posições em aberto, mas só mencionando o que já vinha em aberto em termos de compra, né, do pregão anterior. Então a gente já tinha uma compra aqui em aberto que foi de JBSS3. E ela hoje fechou mal aí, com a queda aqui de 2,14%. Então essa compra aqui de JBSS3, que foi uma compra aqui nesse candle de alta, gerou um fechamento aí na faixa dos 20,99, uma queda de 2,14%, e ficou bem em cima ali do stop da nossa operação. Então tende a acionar esse stop aí no próximo pregão, a JBSS3. Vamos ver se ela consegue voltar aí para cima da média, nem oscilar abaixo da mínima de hoje no próximo pregão aí, em relação à nossa compra de swing trade. Recomendações no pregão de hoje. GGBR4 foi recomendada. No pivô de alta terminou que não foi legal esse fechamento, né? Porque ela estava bem na primeira hora de pregão, veio aqui gerar um pivô de alta. E esse pivô de alta, não só pelo pivô, né? Mas principalmente aqui no sinal de alta do gráfico semanal. Fundo ascendente a favor da tendência de alta de prazo maior. Só que aqui no diário ela deu um sinal de que os compradores não conseguiram manter a força aí em cima desse papel. Lógico, o mercado todo puxando para baixo, mas ainda assim conseguiu até fechar o pregão em alta, assim como a Vale 3, que caiu um pouquinho, que fechou em alta de 0,2%, mas respeitou a média móvel de 13 períodos. Ou seja, testou resistência e não conseguiu ir para cima dessa resistência. Mas seguimos comprado com os devidos stop, objetivo, quantos por cento do capital total alocado nessa operação. Está tudo dentro do aplicativo aqui DV Invest. Acesse app.dvinvest.com.br no seu navegador, ou vai lá no seu iPhone, no seu Android, e acessa lá a loja da Apple, a loja do Google, e coloca lá DV Invest para você instalar, testar gratuitamente. Se você não testou ainda, 30 dias gratuitos para você testar o aplicativo, ver se faz sentido para você as carteiras recomendadas, as recomendações de swing trade e todas as informações relevantes que a gente tem lá dentro do app. Depois de GGBR4, vou falar aqui de INTB3, falando das recomendações de venda. Recomendação de venda em INTB3, feita nesse pregão, queda de 3,88%, valores de entrada, stop, objetivo, tamanho do risco dessa operação, onde está o stop dessa operação, qual o objetivo dela. Então, está tudo lá dentro. E quantos por cento do capital total alocar nessa venda, está tudo lá dentro do aplicativo DV Invest. Então, INTB3, recomendação de venda. Olha só o que ela fez aqui, ó. Em cima, um topaço em cima de uma zona de resistência, voltando ali para baixo da média. Hoje ainda confirma isso aqui, oscila para baixo de várias mínimas anteriores. Então o papel podendo aí ter algo maior para baixo. Lembrando, suporte mais próximo da INTB3 na faixa dos R$ 26,67. ENGIE 11, recomendação também de venda. O papel que gerou aqui pelo gráfico diário, para quem gosta de padrão gráfico, aqui ó, um topo duplo pelo gráfico diário. E aí, pegando a projeção de baixa desse topo duplo, pegando aqui, ó, deixa eu só botar um mínimo aqui para ficar certinho o valor. Aqui a mínima 42,67, aqui na máxima, enfim, a projeção de queda R$ 40,23. Olha, a certeza que vai chegar lá? Não, não é certeza, mas é uma projeção de queda, uma referência que a gente pode monitorar, onde o preço pode parar de cair aqui e voltar a subir. Quais são os suportes antes dessa projeção de queda? Na faixa ali dos R$ 41. Preço de entrada, stop, objetivo, quantos por cento alocar, qual o tamanho do risco dessa operação, está dentro do aplicativo lá DV Invest. Outro papel recomendado para venda, MGLU3, recomendação de venda. Basicamente ela fechou no preço aí próximo da recomendação de venda. Qual a ideia aqui desse papel? A tendência ali ficou um pouco mais indefinida, aqui ó, fez um fundo ascendente, tentou gerar um sinal de alta, ficou indefinida, mas olha só a média, não consegue se sustentar acima da média. Então,
A expectativa nossa aqui é que essa papel vá mais para baixo aqui a favor do seu movimento de baixa já do gráfico mensal, da sua tendência de baixa de diversas periodicidades aqui na MGLU3. Vamos ver se ela confirma isso aí no próximo pregão. E ela perdendo esse suporte aqui que está em torno dos 2,50, ela bateu hoje justamente nos 2,50 e se sustentou aí acima. O próximo suporte lá na faixa dos 2,37 a 2,35. Então, o próximo nível de suporte. Depois disso, depois desse suporte, vai ter suporte lá na casa dos 2,20. Seguindo aqui, lembrando, objetivo, stop, tá tudo lá no app. Uzi Minas, a gente tem posição já vendida na Uzi Minas, ela foi lá em cima no pregão de hoje, bateu na média, não perdeu força, fechou em queda de 1,14%, nenhuma mudança por enquanto em Uzi Minas. Qualquer mudança de stop de objetivo, como a gente faz, tá lá dentro também do app, você recebe a notificação no seu celular das mudanças que a gente faz em qualquer operação, dos resultados de encerramento das posições. A gente passa tudo da mesma forma que eu chego aqui e falo para vocês as operações que deram errado, as operações que deram só ver ou Kaique, enfim. A gente também coloca lá dentro do aplicativo já durante o pregão, informando que uma posição foi encerrada e qual o resultado dela, não importa se é positivo ou negativo, nós sempre iremos informar isso. Depois de Uzi Minas, Rapt 4. Rapt 4, seguimos aí na venda que foi aberta no pregão de ontem, já ameaçou uma subida, mas terminou em queda de 1,37%, nenhuma mudança por enquanto, seguimos aí para baixo aí no papel. E BRKM5, que também já estava vendido no outro pregão, ameaçou subir no pregão de hoje, bateu na média, assim como os em Minas, bateu lá e afundou, caiu mais, 3,27%, probabilidade maior de perder o próximo nível de suporte dos R$ 22,22. E o que confirmaria anular ali o fundo no gráfico semanal, ou seja, abrindo espaço para poder ter algo mais para baixo. Bradesco, por falar em ter algo mais para baixo, Bradesco, olha a queda de hoje de Bradesco, quase 5% de queda. Caiu forte, anulou tendência de alta de curto prazo. Então, nesse momento, o cenário do papel, olhando para o gráfico semanal, gerando sinal de topo descendente, vai apontando para testar novamente a zona de suporte dos 13,70 a 13,43. Não vejo oportunidade de compra de imediato do papel, mesmo que tenha um pregão de alta aí. A ideia quando a gente abre uma posição de compra é que ela possa durar ali de 3 a 10 pregões, que seja a favor de uma expectativa maior de alta para o papel. E nesse caso ainda não tem aqui, essa sinalização foi bem negativa no pregão de hoje. Só se ela perder força aqui em cima do nível de suporte para tentar arriscar algo aqui para cima nesse papel, mas ainda não tem nenhum indício dessa perda de força por parte dos vendedores, ou seja, perda de força na queda. Prio 3, quem gerou força hoje vendedora foi Prio 3, em queda de 6,7% e, consequentemente, ela anulou a sua tendência dela de alta, né? Ela gerou uma tendência de alta, bateu ali na zona de resistência e anulou aqui, ó, perdeu esses fundos anteriores, aumentando a probabilidade de escorregar um pouco mais aqui, ó. Zona de suporte pelo gráfico diário mais relevante, 32,67 a 32,19. Gráfico semanal está em cima da média, mas gerando um topo lá na zona de resistência. E aqui nós temos suporte nos 33,65, seguido de 32,19. Primeiramente 33,65 por aqui, depois mais aqui embaixo. Essa 33,65 é a região que é mais testada, né? Tem várias semanas que passam por esse preço. Então, sinal de baixa, sinal ruim para quem estava comprado no swing trade, gerou sinal de saída. Por exemplo, aqui ó, seria um dos pontos de saída, grande candle de alta, que gera rompimento aqui de tudo, não vai para cima. O primeiro nível de saída, perda dessa mínima. Segundo nível de saída, perda dessa mínima. O terceiro nível de saída, perda dessa mínima. Enfim, independentemente do ponto de stop que você estabeleceu de uma compra swing trade nesse papel, ele acionou os stops da operação. Não tem mais motivo, tecnicamente falando, de estar comprado em Prio 3 no swing trade, tá? Estou falando de swing trade. CVCB3, praticamente um pivôzinho aqui de baixa, papel que é bem forte para baixo de maneira geral. Olha o gráfico mensal lá embaixo, sem sinais de alta ainda. Semanal até foi bem, né? Grande candle de alta. Enfim, dá para arriscar uma compra? Até dá, desde que gere algum sinal de perda de força aqui, ou algum sinal de reversão desse candle, já gera um candle mais forte aqui de alta, mas o ideal é que seja mais afastado da média, para gerar alguma compra, ou seja, de um fundo acima desse fundo aqui anterior.
Daria para tentar arriscar em CVCB3, mas por enquanto não tem esse sinal. Vamos monitorar aí nos próximos pregões. KLBN11. Klabin está resistindo aqui, SUSB3 também, dentro aí do mesmo setor. Está entre as médias, dificuldade aí para ganhar força aqui para cima. Olha o semanal lá, quando fala entre as médias, a média move 3 períodos do gráfico diário e a média basicamente de 3 períodos do semanal ali, ó. Batendo ali em cima e sem ganhar muita força. Tem um sinal de fundo aqui em cima do suporte no semanal, mas ainda não vejo como uma compra de swing trade. Eu ficaria mais atento para a compra de swing trade se ela demonstrar realmente vir para cima da média e sim passar a gerar sinal de alta mais para cima ali dos R$20,20, me interessaria um pouco mais. 20, 26 ali, ó, 20, 25, que é a média móvel de 3 períodos do gráfico semanal. Abaixo disso ainda, um risco um pouco maior. Se ficar patinando muito aqui, gerar algum sinal de baixo voltando para baixo da média, me interessaria mais para abrir uma venda em Klabin em termos de swing trade. Então é isso, amigos. Muito obrigado por sua valiosíssima presença aqui na nossa análise de fechamento do pregão. Lembre-se de deixar seu like, seu joinha, de explorar ao máximo o conteúdo aqui dentro do canal. Vai ter cada vez mais conteúdo aí de aprendizado, além do nosso conteúdo aqui diário de análise para você, desde o radar do mercado, operações de day trade aí no mini índice, mini dólar, análise ao vivo em cima das ações, e também aí você tem análise de fechamento e radar da semana, fechamento de mês, falando sobre a perspectiva para o próximo mês, assim como eu fiz as perspectivas para 2023, que não sei se você já assistiu, mas que está disponível aqui no canal. Foi feita no dia 31, no último sábado, falando sobre a expectativa para a nossa bolsa em 2023. É isso, amigos. Um grande abraço e até mais.